psicopata americano é um herói? É um anti-herói? Ele realmente matou alguém ou tava tudo na cabeça dele? E qual a importância dele ter matado ou não? E o mais importante, né? O que torna esse filme tão especial a ponto dele ser referenciado até hoje? Eu vou explicar. Pessoal, olha só isso aqui, meu relatório dessa semana. Eu formatei como tabela para o nosso gestor ter mais facilidade na hora de adicionar linhas e ainda coloquei em laranja, sabendo do daltonismo dele. Muito legal, Patrick, mas isso não é nada. Olha só meu relatório de hoje. Formatei como tabela dinâmica e aí eu posso filtrar de acordo com a região ou de acordo com o mês, dependendo do que o gestor me pedir. Impressionante. Agora, vamos ver o relatório do Paul Allen. Olha o minimalismo dessa tabela, as cores precisas. Será que ele usou Adobe Color Wheel? E essa fonte extremamente ilegível. Meu Deus. Legal. Olá, seja bem-vindo ao segmento da nossa trilogia de filmes diferentes, só que com temáticas parecidas. No primeiro episódio a gente falou de Clube da Luta e hoje a gente vai falar do clássico Psicopata Americano. Psicopata Americano é um filme dirigido por Mary Harron, escrito por Genevieve Turner e é baseado num livro com o mesmo nome. O filme se passa nos anos 90 em meia alta sociedade de Nova York e conta a história do nosso protagonista, o Patrick Bateman, que faz de tudo para conseguir o que ele considera o estilo de vida ideal. Mas ele também acaba matando pessoas. Mas ele mata mesmo? Ou será que não? Patrick Bateman é um cara desconectado da realidade e ele não faz ideia do que acontece ao seu redor. Ele é guiado por ego e consumismo, já que as coisas que mais importam para ele são as roupas que ele está usando, os restaurantes que ele frequenta e, lógico, os cartões de visita. Mas isso não é exclusividade do Patrick e nem dos personagens do filme. Nos anos 90, esse desejo de luxo e regalias da alta sociedade era um comportamento extremamente comum, inclusive criando competitividade entre os membros dessa cultura que era chamada de hippie, né? Yuppie, que eu vou chamar carinhosamente de cultura do hype. E o hype da época é justamente o que Patrick e seus amigos se gabavam. Roupas de marca, restaurantes exclusivos e apartamentos caros. Mas se existia a competição de quem era mais hypado, quem é que estava em primeiro lugar desse ranking? Ninguém mais, ninguém menos do que Donald Trump, a pessoa que o Bateman é obcecado. Aquela é Ivana Trump? Quando as pessoas vão analisar Psicopata Americano, eles sempre falam do fato do filme ser uma crítica à cultura hippie dos anos 90. Só que eu não acho que essa crítica se limita só àquela época. Temos aí o exemplo, né, do Clube da Luta, que é justamente a mesma crítica, só que nos anos 2000. E é um tipo de comportamento que a gente vê até hoje em dia. Por exemplo, quando eu tava na faculdade, né, sempre tinha aquelas festas que vendem os ingressos em lote, né? E eu e meus amigos, logo quando lançava, a gente tentava comprar o primeiro lote, que era o lote mais barato. De vez em quando chegava um colega nosso e perguntava, quanto vocês pagaram nesse ingresso? E a gente falava, por exemplo, R$100. Aí ele respondia, nossa, mas vocês não compraram o VIP, o camarote, o exclusive. Eu paguei R$600 no ingresso. Irmão, ninguém te perguntou. Então você vê que essa cultura ainda tá entre nós. Então esse desejo extremo de comer em restaurantes caros que são quase impossíveis de conseguir uma reserva, essa obsessão com a aparência e a fonte do seu cartão de visita, não é algo para suprir as necessidades do protagonista, mas para poder falar das roupas de marca que ele comprou, dos restaurantes que ele frequentou, para poder se destacar na multidão e ser melhor que os outros. O nome conta é do... Valentino Couture. Então mesmo o Patrick sendo várias classes sociais acima do protagonista de Clube da Luta, que foi o último filme que a gente analisou, e apesar dele oprimir os mais pobres, ele também é oprimido, só que de uma maneira diferente. Então no lugar dele ser oprimido por classes acima dele, ele na verdade é oprimido pelo status social. O consumismo é uma necessidade e quase que uma obrigação, para sua vida poder ter significado e ele poder se encaixar na sociedade. Pior que na tentativa de se diferenciarem, todos acabam sendo iguais, porque todos seguem a mesma imagem bem definida do que é uma vida bem-sucedida. E por isso as pessoas acabam se confundindo, né, trocando os nomes, e enfim, por causa dessa falta de identidade. Allen me confundiu com o babaca do Marcus Halberstram. Marcus também trabalha na PIP e faz o mesmo que eu.
Também gosta de ternos Valentino e óculos Oliver Peoples. Frequentamos o mesmo salão, embora meu cabelo seja mais bonito. Oi, McCoy, como vai? Aquele ali é Reed Robson? Você tá drogado, é? Claro que não. Então quem é? É o Paul Allen. Não é Paul Allen. Paul Allen está do outro lado da sala, bem ali. A propósito, Davis, como está City? Ainda está com ela, né? Eu sou Patrick Bateman. Então você vê, caminhos diferentes levaram ao mesmo resultado. Patrick acaba perdendo a sua individualidade do mesmo jeito que os membros do Clube da Luta perderam. E essa falta de necessidade de uma vida bem próxima do que Patrick considera ideal faz ele querer algo mais. Se as roupas que ele usa, os lugares que ele frequenta e o apartamento que ele tem não é o suficiente, então ele precisa de outra coisa para poder oprimir os outros e ser o melhor. Mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Bateman gosta de provar sua superioridade se comparando aos outros, geralmente pessoas que ele considera inferior a ele. Então, comparando o cabelo dele com o de um colega, ou despejando todo o seu conhecimento musical em prostitutas que provavelmente não têm esse conhecimento ou simplesmente não ligam. Gostam de Phil Collins? Mesmo quando falam de problemas reais do mundo, quando o amigo do Patrick começa a falar do massacre do Sri Lanka, Bateman responde como se tivesse autoridade sobre o assunto e ainda começa a falar de outros problemas do mundo, só que de uma maneira muito superficial. E os massacres no Sri Lanka? Você sabe alguma coisa sobre o Sri Lanka? Existem problemas mais importantes que o Sri Lanka. Nós temos que acabar com o apartheid e desacelerar a corrida nuclear, dar um fim ao terrorismo e à fome mundial. Temos que fornecer comida e abrigo para os sem-teto, a lutar contra a discriminação social e pelos direitos humanos, e ao mesmo tempo em que exigimos direitos iguais para as mulheres. Ele fala tudo isso, mas só para parecer mais inteligente e parecer mais bem informado do que seu colega. E logo depois dele falar sobre o problema da fome no mundo e o problema de moradia, ele encontra com um mendigo e simplesmente esfaqueia ele, né? Sabia que você é um fracasso? E ainda, né, mais tarde no filme, Patrick é confrontado de novo por essas crises mundiais, só que dessa vez um seu ciclo mais íntimo de amigos, e ele responde um tanto faz. Diz aí, Bateman. O que você acha? Tanto faz. E essa necessidade de ser algo a mais vira um ciclo vicioso, né? E os comportamentos do protagonista para se destacar vão ficando mais extremos. E uma saída para se sentir superior é estar acima das regras da sociedade, como um assassino a sangue frio. Então Patrick cria essa persona real ou imaginária de um assassino misterioso, numa tentativa desesperada de chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Mas até isso não deu certo. Toda essa violência ou fantasia de violência não só está atrelada a questões de se diferenciar, mas também para exercer a masculinidade. Como os membros do Clube da Luta, a violência pode ser uma maneira tangível do homem submeter a mulher. E essa é a temática principal do filme, que segundo a diretora e a escritora, a violência contra a mulher no filme é uma crítica / paródia da masculinidade. Então vê, por exemplo, também, né, o Bateman ter matado um monte de mulher e o investigador só tá preocupado e investigando o desaparecimento do Paul Allen. E também só esse investigador que se importa com alguma coisa. Essa tentativa do protagonista se destacar, se transformando no matador, falhou miseravelmente. As pessoas estão tão focadas em coisas superficiais que elas não ligam para as pessoas ao seu redor. Todos estão presos no próprio ego, olhando para o próprio umbigo. Por exemplo, quando o Bateman tá tirando desleixadamente um cadáver de dentro do carro, as pessoas que estão passando simplesmente apontam e perguntam: Você comprou onde esse saco de dormir? Jean-Paul Gaultier. Apesar de ser um filme com toda essa crítica ao consumismo e à masculinidade, o público, até mesmo entendendo esse significado, não consegue resistir à propaganda. Tanto é que um tempo atrás, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, Patrick Bateman era o cara que todo mundo tava imitando quando alguém dava uma de alfa, né? Ou no caso, Sigma. Se elas tiverem bom caráter, mas forem feias, o que adianta? Bom, isso é só uma hipótese, né? Se elas tiverem bom caráter... Eu sei. Não há nenhuma mulher de bom caráter. As pessoas não entendendo o significado do filme, essa crítica / paródia do consumismo e da masculinidade, é igual aos personagens não entendendo quando Patrick confessa um assassinato, e o motivo pode ser realmente não estar prestando atenção ou simplesmente negação.
Então, no final das contas, o objetivo do filme não é saber se os assassinatos realmente aconteceram ou não, mas questionar essa cultura superficial do status social. Mas calma, a gente vai determinar de uma vez por todas se Patrick é um assassino ou não. Faz sentido pensar que Patrick realmente é um matador. Mesmo claramente ele tendo diversos distúrbios mentais, como personalidade narcisista, borderline ou até mesmo realmente uma psicopatia, ninguém do seu ciclo social liga. Porque, como a gente já falou anteriormente, essa cultura do status social, Patrick Bateman é só mais um na multidão. Ou os colegas do Patrick estão tão focados nas próprias vidas que não veem o que está acontecendo, ou são tão doentes quanto o Patrick e simplesmente não se importam. Então, na verdade, seus crimes passariam desapercebido, não importando o que ele dissesse. Feliz Natal. Está atrasado. Não, Ah, está. eu estava aqui o tempo inteiro. Você que não me viu. Eu simplesmente não existo. Esta confissão nada significa. Acho que a cereja do bolo é quando a gente volta àquele assunto da falta de individualidade das pessoas do filme, sempre confundindo nomes e enfim. Então talvez Bateman tenha realmente matado alguém, só que não o Paul Allen realmente, alguém extremamente parecido com ele que ele acabou se confundindo, já que o Paul Allen tava viajando, né? Mas, na minha opinião, faz mais sentido Patrick não ter matado ninguém. É muito possível que Patrick tenha criado esses cenários dentro da cabeça dele por frustração de não conseguir se destacar. Então ele meio que fingisse alguém másculo, né? Um assassino frio e misterioso, um Peaky Blinder quase. Vou te provar, a perseguição da motosserra a gente só vê o que aconteceu depois, a mulher morta caída. Só que uma pessoa correndo pelos halls do prédio pelado com uma motosserra e gritando, eu acho que alguém pelo menos iria perceber, né? E lógico, né, tudo isso além das pistas óbvias, né? O Paul não ter morrido, o armário tá vazio e, enfim. Pra mim, Patrick é... Deus me perdoe. Inocente. Então essa contradição, né, de se matou ou não, é o motivo do filme não ter uma conclusão satisfatória. Ninguém liga pro que realmente aconteceu, nem o que Patrick confessou. Na verdade, nem ele liga. Sendo assim, ele não vai mudar e ele não vai conseguir sair dessa prisão mental que ele acabou se enfiando. E o pior é que esse final ainda mostra, se realmente for verdade que ele matou as pessoas, fica claro que ele consegue sair ileso das acusações. Mas de qualquer forma, né, tanto a sociedade mostrada nesse filme quanto no Clube da Luta, prova pra gente que esse tipo de sociedade é um ambiente muito fértil para criar psicopatas como o Patrick. Então acho que é só isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar. Eu tô meio que sem ideia pro próximo vídeo dessa trilogia. Se você tiver algum filme que se encaixa nessa temática, coloca aqui nos comentários que eu vou ler todos. Enquanto a Gaia, né, que eu falei no vídeo passado, que o ano passado, né, a gente tava cuidando dela. Infelizmente, logo depois do vídeo, ela acabou morrendo. Então talvez por isso que eu acabei evitando um pouco terminar esse vídeo, porque eu acho que eu teria que voltar nesse assunto, não sei, eu acabei relacionando os vídeos a ela, enfim. Mas se você chegou até aqui o final, comenta aí. Até mais, Gaia.